também, né, sobre os princípios, glória a Deus, aprendendo sobre os princípios, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, né? E nessa noite nós vamos falar sobre um princípio, todos eles são importantes, né? Mas um dos princípios importantes da palavra de Deus é o princípio da perseverança. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou pegar meu óculos aqui. Louvado seja o Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Vai entrando aí, vai chamando o pessoal para participar também desse estudo. É um estudo bíblico, tá bom? Estudo importante, onde nós vamos falar de perseverança. Olha só, um assunto importante. Paz, Senhor Jesus, pastora, Deus abençoe a senhora. Amém. Falando nisso, queria agradecer ao pastor, parabenizar o pastor, a pastora, sobre o templo. Pessoal, vocês que não conhecem o Templo Novo, ficou uma benção, ficou lindo, ficou maravilhoso. Foi uma benção o culto ontem à noite, onde estávamos reunidos no segundo aniversário da Igreja Viva. E foi até interessante que a pastora disse, né, nós somos só um bebezinho. É isso mesmo, a igreja é um bebê, mas esse ano, o ano que estamos vivendo, o qual a pastora está ministrando, que é maturidade. E, né, então nós temos que ter maturidade e entender os tempos. Estamos vivendo um novo tempo, um tempo de renovo, um tempo de casa nova, e é isso. A casa é bênção, os pastores são bênçãos, os obreiros. Deus é maravilhoso, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Amém? Em nossas vidas. Eu quero dizer para você que, que esse tempo é um tempo de restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração de ministérios. É um tempo novo em que nós estamos vivendo, né, na igreja. Só que nós temos que entender que temos que buscar a palavra, buscar os princípios, devemos entender aonde estamos enraizados, aonde estamos plantados, né? Salmos 1 diz que a árvore plantada, ela dará o seu fruto na estação certa. Então, existem alguns requisitos a serem cumpridos sobre a plantação da árvore ali no texto, mas nós temos que entender onde estamos plantados, e o ministério é a Viva, então ontem completou 2 anos, é uma festa maravilhosa, e eu creio que será um tempo novo para mim e para vocês online, vocês do físico, amém? Então vamos entrar no assunto, né? Vamos entrar no texto bíblico, aonde nós vamos estudar. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão aí sobre o seu coração. Eu quero orar com você e por você. Louvado seja o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite. Nós nos consagramos a ti, Senhor, neste momento. Nós pedimos, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos direcionar em toda a nossa palavra. Queremos que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que nós formos falar. Eu peço, Espírito Santo, prepare cada coração, cada mente, prepare, Senhor, a cada ouvido nessa noite para escutar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz em Romanos, capítulo 10, o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então, papai, nessa noite nós ministraremos segundo a tua palavra. Nós queremos, Jesus, também te agradecer,
te engrandecer o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Dá um joinha aí para me entender que vocês estão me ouvindo, tá bom? Estão todos me ouvindo, me ouvem bem. É isso aí. Glória a Deus. Louvado se tem pessoas entrando ainda. Mas vamos para o texto. O texto é Mateus, capítulo 24. O versículo é o 13. É isso aí. Mateus 24, versículo 13, aonde nós vamos meditar nessa noite. Mas eu quero ler com vocês desde o versículo 1. Quero ler com vocês. É estudo bíblico. Se você tem papel, caneta, Bíblia, anote tudo que você puder. Eu tenho as minhas Bíblias aqui, são a maioria rabiscada. Eu tenho a minha Bíblia de uso pessoal e eu sempre estou rabiscando ela, estou anotando alguma coisa nela. Às vezes a pastora está pregando, alguma coisa me chamou a atenção, eu vou lá, anoto. É importante as anotações. Amém? Mateus, capítulo 24, tá, pessoal? Mateus, capítulo 24. Nós vamos ver até o versículo 13. Do 3 ao 13. Tá bom? Por que do 13? O texto base desse estudo é o 13, mas nós vamos entender o contexto em que isso a gente aprende bem melhor. Quando a gente anota, o cérebro grava melhor, sabia? Tem isso aí, eu costumo fazer isso. Por quê? Por que eu vou ler do 3 ao 13? Porque do 3 ao 13, ao 12, é o contexto do que Jesus está concluindo no versículo 13. Amém? Então, eu preciso contextualizar o versículo 13 para que vocês possam entender o assunto. Então, vamos lá. Jesus, ele está falando, Jesus está chegando ao fim do seu ministério ali, então ele já está direcionando os discípulos de alguns acontecimentos. Então, ele está falando o quê? Sobre o princípio das dores. Amém? Então, diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas presta atenção que esse é o versículo chave. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então vamos lá, versículo 13, anote aí. Mas esse que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então nós temos que entender que com a perseverança, nós conseguimos também um propósito. Então, toda perseverança é seguida de um propósito. Anote isso aí. Sempre que você perseverar, você vai perseverar por quê? Para quê? Porque você tem um propósito. E qual que é o propósito do texto, do versículo? Aquele que perseverar até o fim, esse será
salvo. Então, dentro do contexto aqui em que nós estamos estudando, certo? Nós temos que entender que haverá o quê? Muitos enganos espirituais. Do capítulo 4 e capítulo 5 vai falar de enganos espirituais. No versículo 6 ali vai falar de guerras e rumores de guerra. Versículo 7 vai falar de fome, de peste e de terremotos. Versículos 9 e 10 vai falar do quê? Está falando do quê? De tribulações e perseguições. No versículo 12 vai falar o quê? Do aumento da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, nós temos que entender tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, Jesus diz, o que ele diz? Ele diz para a gente perseverar. No quê? Nos enganos espirituais, nas guerras e nos rumores de guerra, nas fomes, nas tribulações. E é muito interessante o versículo 12, no aumento da iniquidade e no esfriamento do amor. Então, eu quero parar aqui um pouquinho, eu quero falar sobre o esfriamento do amor, porque eu estou introduzindo ainda o assunto. Isso está acontecendo muito, não só nas igrejas, mas quando a gente acompanha notícia, vê jornal, eu gosto, eu não sou fã de televisão, mas eu gosto muitas das vezes de dar uma olhada nas notícias, que eu gosto de ficar por dentro dos acontecimentos, Israel, guerras, rumores de guerra, enfim. Eu gosto de, muitas das vezes, estar atualizado. E eu estou notando que está acontecendo o quê? Muitos homicídios, mortes, briga por poder, é, um presidente quer ser maior que o outro, um quer mandar no outro. Então, as pessoas estão se esquecendo do amor, que é aquilo que Cristo pregou, e é a base do evangelho. Até a pastora pregando ontem, ela citou um texto que todo crente tem que saber. Amém? Todo crente tem que saber João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, a gente tem que entender o amor de Deus, o amor de Jesus, e isso está acabando. E nós temos que nos atentar para nós mesmos, para a nossa casa, para a nossa família. Como que está o seu amor na sua casa? Como que está o seu amor com o seu filho? Como que está o seu amor com a sua esposa? O seu amor como marido, com o seu esposo? Como que está o amor no trabalho? Como que está o amor com a sociedade? Como que estamos? Será que estamos amando como Cristo amou a igreja? Ele disse assim: um novo mandamento eu vos dou, que não ameis uns aos outros, mas ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, como Cristo nos amou? Ele deu a vida por nós. Amém? Ele se entregou pela gente, pela humanidade. Glória a Deus. Mas o assunto aqui nessa noite é perseverança. Eu introduzi o assunto. Você sabe o que está acontecendo ali dentro do contexto de perseverança e aonde nós temos que perseverar ali dentro do texto. Só que eu vou trazer hoje uma exposição do assunto, certo? Então, perseverança é um princípio espiritual para vencer adversidades. Olha só, a perseverança é um princípio espiritual para vencer as adversidades. Então, significado de perseverar. Perseverar é permanecer firme, não desistir mesmo em meio às provações, oposição e etc. Olha só, palavra grega para perseverança é hipnone. Hipmone significa resistência constante, paciência e perseverança, permanecer sob pressão com fé. Olha só, então nós temos que permanecer sob pressão com fé. Entendeu? Então, qual que é a pressão que você está passando por esses dias? Porque eu penso que você tem um foco, eu penso que você tem um objetivo, eu penso que você tem um propósito e você tem que entender que você tem que perseverar naquele propósito. E qual é o seu propósito? É sua casa? É sua família? São seus filhos?
São seu esposo? É um propósito de oração, por trabalho? Veja, entenda. A Bíblia diz em Lucas, eu não me lembro o capítulo 19, a parábola do juiz iníquo. Nós temos que entender que a mulher ia todo dia falar com o juiz. E ele dizia, não, eu não vou julgar a sua causa, não. E ela ia lá todo dia, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. Então, você está perseverando na causa. E qual é a causa que você tem que perseverar? Eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você coloque nessa noite uma causa diante do Senhor Jesus, para que você possa perseverar nela. Amém? Mas que jeito que vai ser essa perseverança? Em jejum, em oração. Então, eu não sei qual é a sua causa. Eu tenho as minhas causas. Eu estou em um propósito. Eu estou em um propósito de perseverança. E eu vou passar um tempo em jejum e oração por conta dessa causa. Porque ela é importante para mim. O que é importante para você nessa noite? O que é importante para a sua casa, para a sua família? É o seu ministério? É a sua vida pessoal? É a sua vida sentimental? Qual é a sua causa? Então, nós temos que entender a Clarinha tá nova. e nós temos que perseverar em oração e em leitura da palavra. Glória a Deus. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Aleluia. Mãe Gisele, fecha o áudio aí pra gente, fazer um favor. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, irmã. E olha só, versículos que falam sobre perseverança. Romanos 5, do 3 ao 8. Tiago 1, do 2 ao 3. E Hebreus capítulo 10, do versículo 36 ao 39. Eu não vou ler agora, eu vou começar a ler esses versículos depois. Outros versículos. Amém? Então, entenda aonde você tem que perseverar. É no amor, é na união. Então, faça um propósito essa noite. Amém? Faça um propósito de perseverança. Olha só, vamos para o tópico 2. A perseverança é forjada nas provações. Desculpa, eu quero voltar aqui. Eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, que é importante, eu tinha me esquecido. Eu anotei aqui. Vamos ler? Se você tiver uma Bíblia aí, abra em Romanos capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Esse versículo é top. Olha só o que diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Anote, olha só, presta atenção. A tribulação, ela traz produção. Então, nós temos que entender aqui, tribulação aqui, que vem da palavra tríbulos. E tríbulos era uma ferramenta de trabalho no Velho Testamento, onde eles pegavam um rolo e vinham puxando aquele rolo, e aquele rolo ia macetando o trigo, o arroz, ia separando a palha do alimento, do grão. Então, aquele grão, automaticamente, ele era o quê? Amassado. Então, a tribulação, quando você está sendo apertado, quando você está sendo amassado, o que está acontecendo com você? Está havendo uma separação entre o que é bom e o que é ruim. E o que isso produz? O que isso vai produzir em você? Isso vai produzir paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha só. Então, são 3 aspectos que a tribulação produz. São 3 aspectos importantes que a tribulação... Eu não sei o que você tem passado aqui. Eu não sei o que você tem passado até este momento. Mas eu quero dizer que essa tribulação, que isso que você tem passado, ela vem para quê? Para te produzir, para produzir algo em você. E isso é paciência, experiência e esperança. E a esperança, olha só o versículo 5, não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, foi interessante até a pastora ministrando ontem, ela disse que tudo isso, todo o processo, tudo que a gente passa é para um fim proveitoso. A ministração que a pastora trouxe ontem no culto foi especificamente isso, que a tribulação ela veio para produzir. Ela estava falando sobre José, por tudo que José passou. José tinha tudo para ser um cara amargurado, José tinha tudo para ser um cara rejeitado, com espírito de rejeição, ele tinha tudo para ser um cara com complexo de inferioridade, ele tinha tudo para ser um cara oprimido, ele tinha tudo para ser um cara murmurador, só que nada disso ele colocou no coração dele. Ele sempre preferiu observar o propósito. Ele sempre perseverou no quê? No propósito, que ele tinha um alvo, que ele tinha um foco, que ele tinha um objetivo e que Deus tinha dado um sonho para ele. Então é isso que nós temos que entender com a perseverança, que é um princípio espiritual para quê? Para a gente vencer as adversidades. Amém? E que isso vai produzir coisas boas em você. Amém, irmão? Amém, irmã? Glória a Deus. Agora eu quero passar para o próximo. Agora sim. Glória a Deus. A perseverança é forjada nas provações. Olha só. A perseverança é forjada nas provações. Deus usa desafios para fortalecer o caráter e purificar a nossa fé. Olha só. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Versículo 6. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: em que vós grandemente vos alegreis ainda, que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, mais 3 requisitos aqui para você perseverar. Que se você perseverar, você vai ser encontrado. Em quê? Em louvor, em honra e em glória, na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, o que é isso? É ser provado para quê? Para que o melhor da gente possa ser extraído. Olha só, mais precioso do que o ouro que é provado pelo fogo. Presta atenção, como que funciona um processo de refino do ouro? Quem sabe? Então vamos lá, como que funciona o processo de refino? Eles pegam o ouro, eles vêm com um maçarico e ele é esquentado no fogo. Então eles ficam lá cozinhando e o cara vai lá colocando fogo embaixo, fogo em cima, para quê? Para que todas as impurezas que contém dentro do ouro seja tirada. Toda impureza, tudo que não presta. Então, muitas das vezes, o que acontece com a gente? Por que nós somos provados pelo fogo? Por quê? Para que toda a impureza que há dentro de nós seja retirada. Olha só. Então, às vezes você está falando assim, eu estou sendo provado, e eu não estou conseguindo, está difícil. Não, mano, aguenta mais um pouquinho, irmão. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Isso aí é para retirar o melhor de você, para ficar só o ouro puro. Para que toda impureza saia, para que todo pecado saia, para que tudo aquilo que não presta saia, toda palavra contrária, toda maldição, tudo aquilo que não presta, irmão. O fogo, ele vem para tirar tudo isso aí. Então, entenda o que você está passando, entenda o propósito, glorifica a Deus dentro do propósito. Tá difícil, glória a Deus. Tá difícil, não estou aguentando. Jesus, obrigado.
sabe, agradeço até, não é fácil agradecer pelas provas, irmão. Não é fácil, irmão, eu sei que não. Não é fácil, mas é um princípio que devemos aprender a perseverar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 4. Louvado seja o Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Presta atenção nisso. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Olha só. Perplexos, mas não desanimados. Isso é Paulo falando, irmão. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sobre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, ele está trazendo, qual que é o contexto aqui? Ele está falando das perseguições, olha só. Ele está falando aqui, perseguidos, mas não desamparados. Versículo 8, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é para a gente. E no versículo 14, ele diz assim, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Então, dentro desse assunto aqui que ele está trazendo, ele está falando o quê? Da ressurreição. Então, irmã, você que me assiste nessa noite, irmão, você que me assiste, persevera. Persevera. Persevera na tua salvação, persevera na salvação da sua casa, persevera na salvação da sua família. Olha só, porque no último dia, o que vai acontecer? Olha que a promessa no versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também. Então, isso é perseverar. Isso é perseverar na dificuldade, isso é perseverar no fogo. Isso é ser entregue, olha só. No versículo 11 ele diz assim, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Nós estamos sempre sendo entregues à morte por amor de Jesus Cristo. Olha o que está acontecendo nos países lá fora, nos países árabes, nos países africanos, Sudão, Índia. Gente, eles estão matando crente, eles enterram vivo. Eles pegam os cristãos, eles enterram vivo, eles põem a mãe do lado, cavam um buraco, tacam os filhos das mães lá dentro. Você já pensou isso acontecer com o seu filho? Eles aí começam a tacar a terra em cima das crianças, até fechar o buraco. As crianças estão sendo enterradas vivas. Eles pegam homens, mulheres, amarram pelos pés e pelas mãos e arrastam eles em ruas públicas. Eles estão sendo entregues à morte. Você acha que você passa tribulação na sua casa? Você acha que você passa tribulação na sua família? Nós achamos que estamos sendo tribulados. Ai, meu Deus, tá difícil. Ai, como tá difícil para mim. Irmão, eu sei que cada um tem sua prova. A Bíblia diz que Deus, ele prova cada um segundo a sua fé. E antes ele dá o escape. Amém. Mas se tá difícil para você, imagine para o pessoal lá. Amém? São obrigados a negar Jesus. E se eles não negam, tudo isso acontece. Você está disposto a perseverar e a não negar Jesus? Estamos nós dispostos a perseverar na fé e não negar Jesus? E olha só, vamos concluir. As provações não são a ausência de Deus, mas a oportunidade para provar a fidelidade dele e crescer na fé.
Glória a Deus. Então, nós temos que entender que a aprovação não é ausência de Deus. Nós temos que entender que a aprovação é a oportunidade de nós crescermos, segundo o que está em Romanos 8 e segundo Coríntios capítulo 4, do 8 ao 14. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos lá para o próximo tópico. O próximo tópico é perseverar, é não olhar para trás. Olha só. Perseverar é não ficar olhando para trás. Quem lembra da mulher de Ló? Lá em Gênesis. Quem lembra? O que aconteceu com ela quando ela olhou para trás? Porque o que significa ali, o que significava ali ela olhar para trás? Está presa ao passado. Está presa ao pecado. Está presa à velha natureza. Olhar para trás, muitas das vezes, significa eu quero voltar para lá porque lá é melhor. Eu quero voltar para lá porque lá estava melhor, assim como o povo no Egito. O povo já tinha passado pelo mar, estava sendo sustentado por Deus e falava assim, pelo menos lá no Egito tinha pepino para nós comer. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos parar com isso, irmão. Vamos parar com isso, irmã. Vamos focar, vamos colocar a tua mente nessa noite, vamos colocar ela para funcionar daqui para frente, vamos focar para frente. O apóstolo Paulo disse que tudo que aconteceu com ele é só esterco. É esterco. O que eu tenho para trás, o que aconteceu comigo é esterco. E o que é esterco? O que o esterco faz numa planta? Fala para mim. Ele dá o crescimento. Então, se você for olhar para trás, é só para olhar para trás, não só por onde eu passei, onde que eu já estou. Louvado seja o Senhor Jesus, porque me colocou aqui. Olha, eu tinha uma vida assim, eu tinha uma vida, eu me prostituía, eu usava droga, eu bebia, né? Eu fazia vários pecados, eu tinha vários pecados, agora eu não faço mais. Se for, é só para isso, irmã. Mas não fica presa lá no passado, não, assim como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. A sua vida agora é daqui para frente. Larga a mão de ficar levantando defunto. Larga a mão de ficar qualquer briga, qualquer coisa, qualquer situação. Ai, mas lá era assim, mas lá era assado. Às vezes você tinha um emprego que você até gostava. Você tinha um carro que você gostava, você tinha uma casa que você gostava, mas deixa eu te dizer nessa noite, não olha para lá não, Jesus vai te impulsionar para algo melhor. Muitas das vezes você está dando um passo para trás hoje, mas você sabe para quê? É para que você possa pegar um impulso para chegar mais longe. Amém? Isso vai te impulsionar, meu irmão, isso vai te impulsionar, minha irmã, para que você possa chegar mais longe na sua caminhada cristã e no objetivo que você tem. Então, persevera. Louvado seja o Senhor Jesus. Não faça como a mulher de Ló. Não fique paralisada. Não fique paralisada no seu passado. Não fique paralisada lá atrás. E olha só, o maior inimigo da perseverança é a desobediência. Quem persevera mantém os olhos em Cristo, é desistência. Quem persevera mantém os olhos em Cristo. Olha só, o inimigo da perseverança é a desistência. É isso mesmo, perfeito. E quem persevera mantém os olhos em Cristo. Tem um texto que eu amo. Nós vamos ler ele agora. É Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler Lucas 9. Lucas 9, 62. Jesus, porém, disse-lhes: ninguém que põe a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Olha só, eu quero falar um pouco aqui. Só um pouquinho. Me aguenta aí que está acabando. O que é o arado? Quem já trabalhou na roça aqui? Dá um joinha aí. Quem conhece roça? Dá um joinha que eu quero ver quem conhece roça aí. Ah, tem uma, duas, três. Olha só. Ah, você sabe o que é um arado, então. Eu quando nas minhas férias, eu gostava de
no sítio, com o meu tio. Meu tio tinha um sítio aqui, eu sou aqui de São José do Rio Preto aqui, e o meu tio tinha um sítio na região de Badibacite. E nas minhas férias eu gostava de passar lá com os meus primos, fazendo arte, fazendo bagunça, andando de cavalo, subindo em árvore, aquela coisa toda. Só que quando caiu uma chuva, certa época ali no meio do ano, que é o mês da plantação do milho, dava uma chuvinha ali, aconteceu alguma coisa, a gente tinha o que? Arar a terra. Que jeito? Ele colocava um animal. Era um burrinho que ele tinha lá e tinha o triângulo. Então a gente engatava o triângulo no burrinho e arava a terra. O triângulo ele é assim, ó, vou fazer o formatinho dele, do arado. Então ele vai entrando na terra, o animal vai puxando, ele vai abrindo a terra. E o que que eu fazia? Eu ia com embornar de milho, certo? Então eu tinha um embornazinho, quem sabe o que é embornar também? Eu tô falando assim meio difícil, às vezes a pessoa não sabe. O embornar é tipo uma sacolinha de pano, certo? E o meu embornazinho ia cheio de milho. O tio falava assim para mim, ó, a cada 2 passos você taca 3 a 4 grãos de milho, certo? E o tio ia controlando a mula, certo? E o primo ia controlando o arado, um puxava a mula, um controlava o arado ali, e eu ia tacando o milho. Só que é importante, por que que Jesus fala que aquele que, porém, que põe a mão do arado, não pode olhar para trás? Porque quando a pessoa que está arando olha para trás, o caminho fica torto. Aquele lugar que ele está arando, ele começa a fazer curva, ele começa a ser insinuoso. E a Bíblia diz que o caminho do Senhor ele é reto, que a palavra dele é reta. Nós temos que entender que a gente não pode ficar olhando para trás, porque a gente está com a mão no arado, a gente precisa arar a terra. Para quê? Para que a semente que a gente for lançar caia no lugar certo. Olha só a profundidade. Então eu ia jogando a semente, o meu primo que ia atrás de mim, olha só, gente, como que é da hora. O meu primo que ia atrás de mim vinha com o pé, só tacando terra. Pá. Então, por que quando Jesus fala que a gente tem que, aquele que está com a mão no arado não pode olhar para trás? Para você, irmão, não se perder. Para você, irmão, não se perder. Para você continuar firme no propósito. Amém? Para não acontecer assim como aconteceu com a mulher de Ló. Então, eu quero dizer para você que está com a mão no arado aí, ó, olha para frente. Agora vamos para Filipenses, capítulo 3, porque o meu tempo vai acabar e eu preciso concluir. Filipenses, capítulo 3, esse texto é top. Irmãos, quanto a mim, não julgueis que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Presta atenção. Esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, tem um versículo antes, eu acho que ele diz assim, não que eu seja perfeito, e nem que eu tenha alcançado. Olha só, é isso mesmo? Não julgo que haja alcançado, é isso aí. Então nós temos que entender que a gente não deve ficar olhando para trás, assim como o apóstolo Paulo. Já pensou se ele fosse ficar olhando para trás? Então ele diz assim, não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu quero dizer para você nessa noite, determina um alvo, determina um propósito nessa noite. Amém? Eu quero que você, a hora que nós formos orar nessa noite, eu quero que você coloque na sua cabeça, em oração, um alvo, um objetivo. E essa semana nós estamos em jejum por 7 dias. Você vai definir um alvo. Amém? Vamos para o próximo assunto. A recompensa da perseverança. Olha só, a recompensa. A recompensa ali da perseverança, ali no versículo 14, é o que? A salvação. Mas nós temos outros assuntos aqui. A perseverança não é em vão. A recompensa eterna para os que não desistem. Olha só. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos
se não houvermos desfalecidos. Olha só, os versículos antes ele diz assim, aquele que semeia em corrupção, planta lá, colherá em corrupção, aquele que semeia maldade, enfim. Então, o que você está plantando? Vamos falar de plantação agora. O que você está plantando? Porque é o texto aqui. Está plantando amor, está plantando perseverança, está plantando fé, está plantando gratidão, porque nós entendemos que vamos colher. Nós vamos entender que a lei da semeadura, ela existe. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, muitas vezes você vai colher aquilo que você plantou. Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes que muitas das vezes nós não nos atentamos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 2 ali, há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Presta atenção, não é colher. Colher ele vai falar mais para baixo. Arrancar. Então, arrancar é aquilo que você não quer. É aquilo que você não quer que frutifique. É aquilo que você não quer que dê fruto. É aquilo que você não quer colher. Então, o que é nessa noite? Eu queria que você entendesse o que é que você plantou, que você precisa arrancar da sua vida. Porque nós temos que entender Jesus ali no capítulo 1, quando ele chega, e João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra tirar ali é arrancar. Amém? João capítulo 1, versículo 26, se eu não estiver enganado. Então, nós temos que arrancar aquilo que nos faz mal. Arrancar, de que forma que eu vou arrancar? Eu vou pedir perdão. Se eu magoei uma pessoa, se eu tratei ela com desonra, se eu deixei ela triste, como que eu vou arrancar isso? Eu vou lá, vou falar com ela, me perdoa por ter te desonrado, me perdoa por ter te xingado, me perdoa por ter brigado com você, me perdoa por não ter te amado, às vezes a sua esposa, às vezes seu esposo, às vezes seu filho. Eu não sei o que você tem plantado na sua casa, eu não sei o que você tem plantado no seu filho, mas eu quero dizer para você que nessa eu profetizo, eu quero profetizar. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Recebe essa palavra aí, minha irmã. É tempo de arrancar palavras malditas lançadas sobre a sua casa, lançada sobre a sua família, até mesmo que você lançou sobre o seu casamento, até mesmo palavras que você lançou sobre o seu ministério, até mesmo palavras contrárias que você lançou contra o seu filho, dizendo, não tem jeito para minha casa, não tem jeito para minha família, não tem jeito. Você vai arrancar nessa noite, você vai dizer assim, Jesus, tem jeito sim para minha casa, tem jeito sim para minha família, tem jeito sim para o meu filho, tem jeito sim para o meu ministério, em nome de Jesus. Arranca agora, meu irmão. Arranca agora, minha irmã, toda plantação ruim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Arranca. Arranca tudo. Arranca pensamentos também. Pensamentos ruins. Arranca tudo, irmão. Começa a arrancar. Arrancar e tirar e tacar fora mesmo. Espírito de idolatria, espírito de prostituição. Olha só onde o Espírito Santo está nos levando, está nos guiando nessa noite, nessa palavra profética para este tempo. É tempo de arrancar. Amém? Persevera, meu irmão, persevera. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temos as coisas... Deixa eu ler aqui que eu não estou enxergando ali. Eu tento, mas eu não consigo. Desculpa, meu irmão. Eu vou ler aqui. Apocalipse 2, 10. Isso. Apocalipse 2, 10 diz assim, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só a recompensa. Presta atenção na palavra profética agora. O ensino com palavra profética. Olha só que bênção. Louvado seja o Senhor Jesus. Haverá um tempo de 10 dias. Eu não sei quanto tempo faz que você está passando por esse problema.
Eu não sei quanto tempo faz que você tem lutado com a sua casa. Eu não sei quanto tempo faz que você tem lutado com o seu filho, com o seu marido, com sua esposa, com o seu ministério. Eu não sei qual é a sua luta, se ela é interna, mas eu quero dizer, eu quero profetizar que ela começou, mas ela tem um tempo para acabar. E o tempo é hoje. Eu quero profetizar que hoje é o tempo da tua vitória. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O tempo acaba hoje. Amém? O tempo da tribulação, o tempo da perseguição, o tempo do problema, o tempo da adversidade, porque nós temos que entender que havia um tempo de 10 dias. Eu quero profetizar que ele acabou agora. E se você crê, recebe essa palavra aí, glorifica o nome santo do Senhor Jesus, receba ela, guarde ela no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio. Eu creio que hoje, que o tempo que o Senhor determinou sobre a minha vida acaba hoje, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, do 7 ao 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olha só, esse versículo é muito usado também. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor Jesus, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, uma promessa de salvação aqui para quem combateu o bom combate, para quem acabou a carreira e para quem guardou a fé. Amém? O que é guardar a fé? Guardar a fé da. O que o texto está dizendo aqui? Vamos entender o contexto. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus, a fé da vinda. A fé de que ele virá nos buscar. A fé de que ele virá nos buscar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos para o maior exemplo de perseverança. Jesus, o maior exemplo de perseverança. Cristo perseverou até o fim, suportando a cruz por amor a nós. Amém? Então ele perseverou até o fim, suportando a cruz por amor a nós. Jesus perseverou, meu irmão. Ele queria estar lá. Pastor ontem falou sobre isso também, e foi bem lembrado. Isso foi importante, porque ele também não queria, irmão. Ele também não queria, meu irmão, estar lá naquele lugar. A Bíblia diz que no Getsemane, ele, em agonia, ele suou sangue, de tanta agonia. Às vezes nós não queremos passar por algumas situações, mas precisamos para que isso produza crescimento. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tal oposição da parte dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desanimando nas vossas almas. Olha só, Isaías 53, 7. Glória a Deus. Isaías 53, 7. Cinquenta e três, 7. Diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. João 19, 30. João 19, 30. Olha só. Já vamos fechar. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perseverança. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Para que tudo aquilo
que Jesus tem para você, para que tudo aquilo que Jesus tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, eu sempre bato nessas teclas, porque é tudo que nos envolve, para que tudo aquilo que Jesus tenha para você se solidifique, que você possa dizer as mesmas palavras que Jesus disse: está consumado. Amém? Louvado seja Jesus. Então, a conclusão é: o verdadeiro cristão não é o que começa bem, mas o que termina fiel. A perseverança é o solo da fé, que germina. Quem permanece até o fim prova que ama, confia em Deus e acima de tudo. Depois tem uns versículos aqui onde nós devemos também perseverar. 1, na oração. 2, no amor. 3, na fé. E 4, na comunhão. Glória a Deus. Então, perseverar na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Persevera. No amor. 1 Coríntios 13, 7. Na fé. 1 Pedro 5, 9. E na comunhão, Atos 2, 4, 42. Louvado seja o Senhor Jesus. Temos vários exemplos de perseverança na Bíblia, assim como José, assim como Noé, que construía a arca sem saber se ia chover ou não, porque nunca tinha chovido, assim como Davi, que foi ungido para ser rei, mas logo não foi rei, demorou, passou por vários processos também, até chegar ao seu reinado, ele teve que perseverar também, e também falamos de José, na perseverança. Amém? Glória a Deus, todos entenderam? O verdadeiro cristão não é o que começa bem, mas o que termina fiel. Anote isso aí, irmão, anote isso aí. Tem aí o estudo, o slide, você pode baixar ele, imprimir para você estudar, você pode ter acesso a este material. Glória a Deus. E agora nós vamos encerrando aqui o estudo sobre o princípio. Nós vamos enviar lá no grupo daqui a pouquinho, beleza? Eu quero falar sobre um assunto muito importante agora também. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Eu quero falar aí também sobre oferta, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre oferta. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, vocês que me acompanham. Mas eu queria mais um minutinho da atenção de vocês. Se vocês puderem, amém? Mais um minuto da atenção de vocês, que eu quero falar sobre a lei da semeadura. Glória a Deus. Quero falar sobre oferta. Vamos ler, então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É 1 Coríntios 9, é primeiro. É primeiro. Segunda Coríntios, tá? 2 Coríntios. Vamos falar de oferta. Eu sei que vamos falar de oferta aqui. Por quê? Porque é necessário dizimar e ofertar, mesmo você sendo membro virtual. Não sei se alguém vai colocar o Pix aí, ou se depois eles vão colocar lá no grupo. Você que pode ofertar. Quero ler um texto. E nós temos que entender um princípio do dízimo. Qual é? Nós temos que entender que nós ofertamos e dizimamos aonde nós comemos. Olha só, é importante. Dizimar e ofertar é onde você come. E onde eu vejo isso na Bíblia? Melquisedeque e Abraão. Nós temos que entender que Melquisedeque, quando ele levou o pão e o vinho para Abraão, o que Abraão fez? Dizimou na vida dele. Então, note que aonde Abraão comeu e bebeu, ele fez o quê? Ele dizimou. Amém? Ele ofertou. Então, eu quero que você entenda nessa noite se essa igreja tem te alimentado de alguma forma, se essa igreja tem sido um pasto verde para você, se essa igreja tem te dado palavras de ânimo, te abençoado, te alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito, alimentando o seu corpo. Então, é necessário também nós cumprirmos este princípio. Amém?
Então, você que pode, você que quer ofertar, você que quer dizimar nessa casa, dentro desse princípio bíblico, eu quero que você entenda que você dizime e oferta onde você come. Eu quero ler também um texto com você aqui, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. E cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Amém? Então aí, faça isso, faça com alegria, faça com generosidade, faça não com tristeza, nem por necessidade. Eu vou fazer porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou fazer porque eu estou precisando disso, porque eu estou precisando daquilo. Não é porque é por necessidade, não. É porque é por amor, segundo o que Deus propôs no seu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora e nós vamos encerrar com essa oração. Então, seja perseverante em tudo. Amém? Persevere em tudo, irmão. Persevere em tudo, irmã. Em tudo. Seja forte. Tem um texto de Jó, capítulo 28, versículo 22. Diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Então, note, determine, seja firme, persevere até o fim. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Eu quero apresentar a ti, Senhor, todos os que me assistem nessa noite, todos os visitantes, todos os membros online. Papai, eu quero apresentar a ti essa palavra que foi ministrada, papai, que eles possam ser perseverantes em tudo, papai. Em todo propósito, em tudo aquilo que eles necessitam. Papai, que eles possam perseverar pela família, que eles possam ser perseverantes no ministério, que eles possam ser perseverantes em te conhecer, Jesus, perseverar na oração, perseverar no amor. Papai, nos ensina a sermos fortes e perseverantes, ó papai querido, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Amém? Dá um joinha aí. Deixa o seu joinha aí, deixa aí, ó. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que vocês tenham uma ótima semana de perseverança, uma ótima semana aí de trabalho, de amor, de paz. Eu desejo a vocês que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre você, sua casa e sua família. Amém? Deus abençoe.